Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Malu Santana, eu sou do canal Fita Criminal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu falo sobre casos criminais todas as segundas e sextas-feiras. Deixa o seu like, se inscreve no canal, me segue nas redes sociais. O caso de hoje aconteceu na Bahia no ano de 1977, é o caso Matota e Marata. E sem mais demora, vamos ao caso de hoje. Ícaro, vinheta. Maurino nasceu na fazenda de São Gabriel, em Salvador. Filho de seu Edgar e de Dona Maria, Maurino tinha mais 9 irmãos. O Maurino conta que teve uma infância normal, apanhou pouco do pai, pois não era muito travesso. Os seus irmãos mais velhos ajudavam o seu Edgar nos afazeres da fazenda, seus irmãos mais novos ficavam com a mãe e o Maurino, ele não gostava muito da vida no campo. Então, quando ele completou 18 anos, ele fala aos pais que quer ir embora para Salvador. Os pais concordam e Maurino vai para Salvador, para a casa de um primo, para trabalhar, pois o Maurino almejava coisa melhor. Chegando em Salvador, Maurino vai morar com o seu primo. Ele serve às Forças Armadas, só que fica por pouco tempo. Logo em seguida, o Maurino ele cogita a ideia de morar sozinho, já que a sua estadia na casa do seu primo não estava lá essas coisas. Para isso, ele precisava encontrar trabalho para poder se manter, e é isso que ele faz. Maurino consegue trabalho em uma sorveteria, onde vai trabalhar de atendente no período da manhã. E algum tempo se passa, o Maurino arruma um outro trabalho que era em um bar, onde ele trabalhava no período da noite. Maurino consegue então arrumar algum dinheiro, mas ele ainda morava na casa do primo. Passou-se algum tempo, o Maurino ele conseguiu trabalho integral em uma loja de móveis bem conhecida em Salvador. Ele foi trabalhar nessa loja como entregador. Então, já que estava trabalhando em período integral com sua carteira assinada, o Maurino então aluga um lugar para morar e também volta a estudar, já que quando morou na fazenda de São Gabriel, ele só conseguiu fazer até a terceira série primária. E o Maurino seguiu assim, trabalhando e estudando. Ele quase conseguiu concluir o ensino médio, porém teve que desistir porque não conseguia conciliar o trabalho e a escola. Certo dia, o Maurino estava em mais um dia de trabalho, quando algo lhe chamou a atenção. Era um homem vestido de paletó em uma praça falando a um pequeno grupo de pessoas. O Maurino parou e ficou observando aquele homem que falava com tanto entusiasmo sobre Jesus Cristo, salvação e castigo divino. Ele ficou muito impressionado porque aquele homem estava debaixo de um sol muito quente e mesmo assim falava com muito entusiasmo e conseguia prender a atenção das pessoas que ali estavam. Então Maurino pensou que se um dia fosse crente, iria ser um crente sem pecados. Passa-se algum tempo, o Maurino recebe o convite de um amigo de trabalho para conhecer uma igreja. Era uma igreja evangélica, uma igreja batista. Maurino aceita o convite, vai para o culto, fica muito entusiasmado com tudo que o pastor prega e o Maurino então começa a frequentar essa igreja. E certa vez, Maurino estava no culto quando o pastor estava pregando uma passagem onde Jesus dizia que ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Maurino diz que foi tomado por tamanha alegria e quando o pastor perguntou quem cria em Jesus e todos os irmãos gritando levantaram as mãos, o Maurino também levantou suas mãos e gritou: eu creio. Então Maurino diz que com lágrimas nos olhos foi tomada de uma fé muito grande e que foi tudo muito de Deus, tudo que aconteceu ali naquele momento. E o Maurino começa a frequentar a igreja e a se envolver muito com tudo que acontecia ali. Então ele começa a levar tudo muito a sério. Ele gostava muito quando o pastor pregava sobre Paulo, sobre Pedro, sobre os discípulos de Jesus. No ano de 1975, Maurino conhece uma jovem de 20 anos chamada Maria Nilza. Nilza estava de visita em Salvador. Ela tinha vindo pegar um histórico escolar, já que já havia morado ali e tinha estudado. Mas no momento, Nilza e toda sua família morava em Mundo Novo, que ficava na Chapada Diamantina. Nilza e toda a sua família foram morar lá
por conta da doença da sua mãe. A sua mãe ficou doente e eles resolveram se mudar para esse lugar. Então, estando ela em Salvador, ela foi convidada pelos amigos, né, para conhecer a Igreja Batista, a mesma igreja que o Maurino frequentava. E assim eles se conheceram. Então, eles são apresentados. Dali começa uma amizade e logo, em seguida, não demorou muito, eles começaram a namorar. Eles se davam muito bem, conversavam sobre várias coisas, mas o que mais conversavam era sobre Jesus, sobre arrependimento de pecados, sobre salvação, sobre castigo divino. E os dois, cada vez mais próximos, o Maurino ele começa a confiar na Nilza e a Nilza também no Maurino. Então, certa vez, a Nilza comentou com o Maurino sobre a doença da mãe, como tudo aquilo tinha afetado a sua vida, tinha mudado a sua vida. Por conta disso, eles foram embora de Feira de Santana e que a mãe estava muito doente, mas ela, Nilza, não acreditava que aquela doença fosse uma doença carnal, e sim uma doença espiritual, pois a Nilza acreditava que a sua mãe havia sido enfeitiçada. Maurino, por sua vez, contou sobre sua infância na fazenda, sobre seus irmãos, sobre o que ele viveu na infância enquanto morou na fazenda de São Gabriel. Ele também contou que uma vez sonhou com Deus e que ele estava ao pé da sua cama e que falou para ele que ele seria o escolhido para levar o povo ao caminho da verdadeira salvação. Então Maurino e Nilza passavam cada vez mais tempo juntos. Eles conversavam muito, eles iam à escola dominical, eles liam a Bíblia, eles saíam pelas ruas, né, para pregar o evangelho. E às vezes o Maurino ele se sentia seguro, mas a Nilza estava sempre ali para apoiá-lo. Certo dia, Maurino voltava para casa. Ele vinha a pé, como sempre fazia, para evitar de pagar o ônibus. Quando ele vira a esquina, em frente ao hospital Santa Terezinha, no IAP, ele vê um homem todo vestido de branco, com o rosto todo iluminado e uma serenidade que o Maurino nunca tinha visto. Maurino diz que ficou cheio de fé e teve a certeza que estava vendo a Cristo e que essa não teria sido a primeira vez que Jesus aparecia para ele. Ficou muito feliz, mas devagarinho essa imagem ela foi se dissipando e no lugar da imagem de Jesus apareceu a Nilza. Então, dali ele teve a certeza de que Deus queria que ele e a Nilza ficassem juntos para sempre. Então ele pede Nilza em casamento e disse para ela que essa era uma vontade de Deus. Então a Nilza prontamente aceita o seu pedido de casamento. Então ele fala para a Nilza que o casamento vai ser no Monte das Oliveiras, porque foi o lugar onde ele viu Jesus pela primeira vez e aonde ele falou que ele era um escolhido. E Maurino falou que o casamento seria feito pelo Espírito Santo, porque segundo Maurino, na terra não havia ninguém capaz ou digno de sacramentar aquela união. Então Maurino e a Nilza se casam e após o casamento, a Nilza retorna à casa dos pais. Quando chega lá, fala para o pai e a mãe que casou. Os pais ficam surpresos porque aconteceu tudo muito rapidamente, mas enfim aceitaram. Algum tempo depois, o Maurino vai à casa dos pais de Nilza para conhecê-lo. Só que logo de início, o pai da Nilza não gostou muito do Maurino. Ele chamou o Maurino para capinar um terreno que ficava próximo. E o Maurino então vai. Só que quando chega lá, o pai da Nilza percebe que o Maurino é muito devagar, que nem parecia uma pessoa que havia morado no sítio, que havia morado no campo. Ele achou ele muito desajeitado. E para piorar, o Maurino ele se virou para o sogro e disse que Deus não queria ele fazendo aquele tipo de trabalho, e sim reunindo o seu povo aqui na terra, deixando assim o seu sogro bem triste em relação ao homem que a Nilza havia escolhido para como marido. Mesmo com toda a relutância do pai de Nilza para que ela não ficasse com Maurino, não teve jeito. O Maurino acabou ficando na casa do sogro. E certo dia o Maurino chega para Nilza e fala que eles vão mudar de nome, que ele vai se chamar Marata e ela vai se chamar Matota, porque era a vontade de Deus e eles tinham que obedecer. Agora, usando seus novos nomes, o Matota e a Marata saem pelas ruas da cidade pregando o evangelho. E certo dia eles encontram
um pastor que era conhecido da Nilza, já conhecia ela, a Nilza já tinha frequentado a sua igreja, e o pastor vai cumprimentar eles, ficou muito feliz por a Nilza ter se casado e os convida para irem à sua igreja, para irem assistir um culto. Quando o Maurino vira para ele e fala. Então o Maurino se vira para o pastor e fala: nós não vamos à sua igreja, porque Deus não quer várias doutrinas, e sim uma só, e que ele só iria seguir os mandamentos que Deus havia falado para ele. E quem não o seguisse, ele já estava condenado. Então o pastor achou tudo aquilo muito estranho, se despediu e foi embora. Então eles continuam com suas vidas e com seus novos nomes. Então Nilza aparece grávida. Então o Matota ficou muito feliz e disse para Nilza que era um menino, porque Deus já havia revelado o sexo para ele. E que essa criança também seria uma escolhida. Ela viria para libertar o povo do pecado e levar a verdadeira salvação. Então, Matota e Marata começam a procurar seguidores, porque segundo Maurino, Deus havia falado para ele que ele deveria abriu uma igreja pelo nome de Assembleia de Deus de Todos os Santos. E o Maurino então, mas a Nilza começam a procurar os seus seguidores. E é aí que a Nilza lembra que próximo dali tem uma fazenda e que nesta fazenda moram mais de 23 pessoas. Essas pessoas trabalhavam e moravam nessa fazenda. E a fazenda se chamava Havana. Então, como a Nilza conhecia várias daquelas pessoas que moravam lá na fazenda Havana, para eles seria mais fácil entrar lá e falar de Jesus para aquele povo. E assim eles fizeram. Começaram a ir todos os dias a essa fazenda. Eles chegavam bem cedo. Eles ficavam por ali, esperavam os trabalhadores terminarem os seus afazeres e virem para almoçar. Então, quando eles vinham almoçar, o Matota ele começava a pregar o evangelho, a falar de Jesus, a falar de arrependimento, a falar de castigo, de salvação. Então o Maurino ele exigia que todas as pessoas prestassem atenção ao que ele estava dizendo. E havia algumas pessoas que se irritavam com aquilo, porque eles estavam ali todos os dias e o Maurino sempre com aquela mesma história de que as pessoas tinham que mudar, tinham que se arrepender e tinham que aceitar Jesus. E uma coisa que ele sempre enfatizava eram os castigos divinos, as punições, que essas pessoas tinham que se arrepender e elas tinham que obedecer os mandamentos de Jesus. Tinha alguns que se irritavam tanto que discutiam com o Matota. Eles ficavam muito bravos e diziam que não queriam mudar, queriam continuar como estava. Então, quando o Maurino e a Nilza percebia que eles estavam muito bravos, eles davam um tempo, eles deixavam de ir até a fazenda, mas logo depois eles voltavam com a mesma história. Então, de tanto falar, de tanto repetir a mesma história, alguns começaram a ouvir o Maurino, o Matota. E com isso, cada vez mais, ele conseguia a atenção das pessoas lá. Mas não demorou muito para que todas aquelas pessoas começassem a ouvir o Maurino, obedecer o Maurino e fazer tudo o que ele dizia. Então, quando ele conseguiu fazer com que todos o ouvissem, o Maurino conseguiu convencer todas aquelas pessoas de que eles deveriam abandonar suas casas e deveriam morar todos em uma mesma casa. Então ali tinha pessoas velhas, pessoas jovens, adolescentes, crianças e foram todos morar em um mesmo lugar, em uma mesma casa. Uma outra coisa foi que a partir do momento que todos foram morar juntos, o Maurino convenceu todos os pais de que a partir daquele momento era ele que tomaria de conta das crianças. Porque segundo o Maurino, as crianças, eles eram alvo muito fáceis de Satanás. Sendo assim, ele tomaria de conta das crianças e faria com que as crianças andassem na linha, para que assim elas não fossem dominadas por Satanás. Outra coisa também que aconteceu é que ali naquela casa podia haver troca de casais. Então, assim, todas as vezes que o Maurino ele queria dormir com uma outra mulher que não fosse a Nilza, a própria Nilza era encarregada de procurar uma mulher
para dormir com ele. E com todos os outros casais, eles poderiam, trocar de parceiros, menos a Nilza. A Nilza não podia trocar de parceiro, ela só podia ficar com o Maurino. Alguns meses se passam e então nasce o filho do casal, que embora tenha nascido biologicamente uma menina, o Maurino não aceitava e nem permitia que ninguém dissesse que aquela criança era uma menina, porque segundo ele, Deus havia falado para ele que ele teria um menino e que esse menino teria 3 dons: a sabedoria, a ciência e a fé. E o Maurino foi falando essas coisas e acabou convencendo aquelas pessoas de que a criança que nasceu uma menina era um menino. Ele falava para as pessoas do grupo que aquela criança havia sido castrada ainda no ventre da Nilza, porque segundo ele, Deus havia falado para ele que era uma forma de deixar aquela criança ainda mais pura e assim conduzir os ensinamentos dele aqui na terra. E então ele batizou a criança de Morotó. E foi a partir daí que o Maurino e a Nilza deram início à seita Cavaleiros da Fé. Então, a partir dali, o Maurino começou a focar nas mulheres. Elas eram o seu alvo, porque através delas os seus maridos iriam se converter à seita. E a conversa que o Maurino mais usava era a libertação de espíritos. E ninguém podia se opor a ele ou relutar, porque se fizesse isso, o Maurino ele amaldiçoava as pessoas com castigo divino. Segundo ele era um escolhido. Deus o havia escolhido e ele falava diretamente com Deus. E tudo isso foi acontecendo na Fazenda Havana. Então o Maurino ele nunca gostou muito do serviço do campo, ele nunca gostou muito do serviço braçal. E não demorou muito para que ele parasse de trabalhar com os homens, e passasse a ficar ali somente com as mulheres. Segundo ele deveria ficar porque ele sabia o jeito certo, a forma certa de conduzir aquelas mulheres e aquelas crianças para não pecarem. Então ele falava que Deus não queria ele na roça, não queria ele fazendo esse tipo de trabalho, e sim cuidando das crianças, que eram alvo fácil para Satanás, assim como ele sempre repetia. Ele também dizia que se alguém o desobedecesse, caberia a ele castigar o desobediente e pecador, principalmente as crianças. Então ele ficaria com elas, ensinando elas a se comportarem e a colocar elas na linha para que elas não pecassem. Com o passar do tempo, toda essa loucura, todo esse fanatismo do Maurino, ou então Matota, só iria piorar, porque ali já existia várias pessoas que estavam totalmente alucinadas e que acreditavam em tudo que ele falava. Tipo, já tinha sido feita uma lavagem cerebral. E o Maurino sempre fazia questão de reafirmar que ele era o escolhido de Deus, que ele era o único pregador, aquele que conduziria as pessoas à verdadeira salvação. A loucura do Maurino, ou então Matota, chegou a tal ponto que ele certa vez rasgou a Bíblia e disse que aquela Bíblia estava errada, que a Bíblia correta seria ele que iria escrever. E a essa altura, o Maurino ele já tinha conseguido convencer 31 pessoas, contando com as pessoas que já viviam ali na Fazenda Havana. Então, no dia 17 de março de 1977, Maurino chega para os seus seguidores e diz que Deus havia falado com ele e que havia ordenado que eles fossem embora daquele lugar. E eles iriam para um lugar escolhido por Deus. O lugar era o Monte das Oliveiras. O monte é o mesmo monte que o Maurino casou com a Nilza, lá em Salvador. E o mais incrível é que todos os seus seguidores aceitaram tudo calado. Ninguém falou nada. Simplesmente se calaram e aceitaram o que o Maurino falava. Então eles começaram a fazer todos os preparativos para se mudar dali. Então começaram a vender todas as suas coisas. Tudo que eles tinham de valor, eles venderam e deram dinheiro para o Maurino. E então partiram dali para o Monte das Oliveiras. Sem contar que eles largaram tudo para trás. Eles nem sequer avisaram ao dono da fazenda que estavam indo embora. Então se dirigiram para Salvador. Eles chegaram lá por volta das 22 horas e todos oravam e louvavam. Então se dirigiram para o Monte das Oliveiras, que foi o lugar onde o Matota falou que era o lugar escolhido por Deus. Então, chegando ao Monte das Oliveiras, passaram a viver ali,
com o dinheiro que eles haviam dado para o Maurino, o Matota. Mesmo eles alugando o caminhão para fazerem a viagem, ainda havia sobrado um bom dinheiro. E havia também comidas, né, não perecíveis que eles haviam levado da fazenda. Então a vida ali, né, naquele lugar, no Monte das Oliveiras, era basicamente orar, louvar, fazer tarefas domésticas, e eles comiam todos juntos, não podiam desperdiçar nada. Maurino tratava o seu filho muito bem, mas com as outras crianças ele era muito rude, muito implicante, sempre falando que as crianças estavam cheias de demônios e essas coisas. A implicância do Maurino com as crianças era tanta que durante a viagem ele deixou para trás uma menina de 9 anos, simplesmente porque a menina não obedeceu alguma coisa lá que ele falou. Então ele deixou a menina para trás, simplesmente para morrer. Por sorte, essa menina foi encontrada por um caminhoneiro, que então a levou até as autoridades. E a sua crueldade com as crianças não parava por aí. Certa vez, o Maurino ele jogava areia na comida das crianças, se elas reclamassem de alguma coisa, e fazia com que os pais também fizessem isso. Ele ficava falando para os seus seguidores, ele sempre falava a mesma coisa, que era para eles se prepararem, que a qualquer momento aquelas crianças poderiam ser sacrificadas. E ele dizia que isso era uma ordem de Deus. Ele falava isso porque sempre dizia que as crianças elas eram alvo fácil para Satanás, e que se os pais fizessem isso, fizessem o sacrifício, iria estar libertando aquelas crianças. Aquelas crianças iriam viver num lugar bem melhor. E os pais concordavam com tudo, já que o Maurino sempre os alertavam sobre os castigos divinos. Então eles faziam tudo isso por medo. E isso era sempre recorrente. O Maurino estava sempre falando sobre esses castigos divinos, sobre punições divinas, e eles ficavam com tanto medo que acabava cedendo a tudo aquilo que o Maurino falava. Então, no dia 30 de abril de 1977, o Maurino chega para os seus seguidores e diz para eles que a hora chegou, que Deus havia falado com ele e era a hora de sacrificar as crianças. E ele ainda chega para os pais e fala: as crianças vão ser mutiladas e jogadas ao mar. E assim acontece. No total eram 7 crianças que, enquanto dormiam, foram atacadas, mutiladas e mortas. E em seguida foram jogadas no mar. Então, quando tudo terminou, eles voltaram para a tenda onde eles moravam, e os pais dessas crianças, uns estavam muito tristes, outros estavam em choque. E o Maurino, percebendo isso, falou para eles que Deus havia dito que era para eles esquecerem aquilo que tinha acontecido, que não era mais para se falar naquele assunto, porque era a ordem de Deus. E eles assim o fizeram. Então não demora muito, e no dia seguinte, pescadores encontram os corpos boiando na praia de Ipitanga, próximo ao aeroporto 2 de julho. E a idade dessas crianças eram a mais nova, de 8 meses. A 5 anos de idade. As autoridades tomaram conhecimento dos corpos que foram encontrados e logo a notícia se espalhou. E lembram da menina que foi abandonada, que foi encontrada por um caminhoneiro? Então, ela contou para o caminhoneiro que vivia com um grupo de pessoas e falou tudo o que acontecia ali e falou para onde esse grupo de pessoas estavam indo. E esse homem, então, foi até as autoridades e contou, relatou tudo que a menina falou para ele. Então, chegando nas autoridades, ela falou que eles estavam indo para morar nas dunas, falou tudo o que acontecia com as crianças lá. E através das informações dessa menina, foi que as autoridades conseguiram encontrar o grupo. Então, o grupo é encontrado pelas autoridades, é levado à delegacia, é interrogado, e ali o delegado fica sabendo de todas as atrocidades, todas as crueldades que foram feitas com aquelas crianças. Matota e Marata e todo o seu grupo foram presos. E aquela menina que foi deixada, né, na estrada, ela reencontra sua mãe. Mas a mãe, ao vê-la, não quis nem encostar perto dela, pois para a mãe a menina era um demônio. Então, na frente da delegacia se formou uma multidão de pessoas enfurecidas. Eles queriam linchar aquele grupo. Enquanto a multidão gritava e falava várias coisas, o Maurino na delegacia, dentro da delegacia, orava e dizia: Deus, perdoa eles não sabem o que fazem.
E o Maurino, ele nunca se arrependeu do que fez. Para ele, tudo que ele fez foi a vontade de Deus e ele se sentia em paz com isso. Matota e Marata foram julgados e mandaram para um sanatório, já que, segundo a justiça e todos os exames que foram feitos, foi constatado que eles tinham distúrbios psicológicos. As demais pessoas do grupo também foram julgadas e mandadas para diferentes presídios na Bahia. Em 1985, Matota e Marata ganharam liberdade vigiada. Todos os seus passos tinham que ser avisados para as autoridades. Eles não poderiam ficar até tarde na rua, eles não poderiam beber, eles não poderiam nem sequer ficar perto de bares. Se por acaso eles encontrassem trabalho, eles tinham que avisar ao juiz, falar até quanto ganhar. Se caso eles fossem se mudar de endereço, tudo tinha que ser avisado. Por intermédio de uma assistente social que entrou em contato com a mãe da Nilza, a Nilza ficou sabendo que ela receberia de volta em casa. Quanto ao Maurino, não se tem nenhuma informação se ele voltou a morar com os pais. Esse caso, você não encontra muita informação sobre ele. Eu consegui essas informações em um livro em PDF que tem disponível na internet, que se chama Os Cavaleiros da Fé. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Me conte nos comentários se você já conhecia esse caso, o que que você achou, né, de tudo que aconteceu com aquelas crianças por conta da loucura do Maurino e da Nilza, do Matota e da Marata. E é isso. Um abraço, fiquem com Deus e até breve.